Será que ejacular todos os dias pode trazer algum benefício à sua saúde sexual? Ou será que parar de ejacular ou diminuir a frequência de ejaculações pode trazer algum malefício para a sua saúde? Acompanhe esse vídeo comigo até o final que eu vou te explicar sobre os mitos e verdades que pairam sobre esse assunto. Para quem não me conhece, nós somos o canal Doutor Saúde Masculina Urologia, e aqui damos dicas e cuidados para uma melhor saúde masculina. Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. E agora vamos ao vídeo. Não é de hoje que alguns trabalhos e estudos científicos são realizados em torno do número de ejaculações e a frequência dessas ejaculações, ligadas ou não ao surgimento, por exemplo, do câncer de próstata. Alguns estudos, como por exemplo um realizado em 2016, avaliou homens que ejaculavam 21 vezes por mês, comparando com aqueles que ejaculavam 7 vezes por mês. E descobriram que esse primeiro grupo, o que tinha uma maior frequência, maior número de ejaculações, tinham fatores de riscos reduzidos para o surgimento de câncer de próstata. Um outro estudo publicado nessa mesma linha em 2017, avaliaram um número maior de homens, aproximadamente 31 mil pessoas retrospectivamente por um período de alguns anos. Comparando aqueles que ejaculavam mais de 21 vezes por mês, observou-se também que esses homens apresentavam uma incidência menor para o surgimento de câncer de próstata. Mas qual será a verdadeira explicação? E se isso realmente pode ser levado em consideração como uma forte recomendação médica? Nós sabemos que o câncer de próstata é o tumor mais comum dentre a população masculina, é a segunda causa de câncer que mais mata o homem. Acredita-se que 1 a cada 9 homens ao longo de sua vida vai ter o diagnóstico desse tumor. Uma provável explicação relacionada a esse fato está que ao ejacular, ao eliminar o sêmen, o homem também libera algumas toxinas e alguns radicais livres presentes concentrados no seu sêmen. Além disso, ele estimula uma melhor renovação celular e uma renovação hormonal. Entretanto, este não pode ser considerado um fator de casualidade específica. Porque todos os estudos, inclusive os 2 que eu citei aqui, tiveram uma análise retrospectiva, a população não foi seguida de um momento para frente, e nem foi avaliada especificamente para aquele tipo de estudo, ou seja, foi avaliado um banco de dados baseados no passado daqueles pacientes. Então alguns vieses, como por exemplo o viés de memória e viés de seleção, podem comprometer o resultado desse tipo de estudo. Sendo assim, não existe uma recomendação muito forte, principalmente numericamente, falando do número exato de ejaculações que podem funcionar como fator de risco de proteção para o câncer de próstata. Entretanto, esse tipo de informação pode direcionar os médicos e também os pacientes com a orientação de que uma vida sexual saudável, regular e frequente pode sim melhorar os fatores de riscos e servir de certa forma como uma proteção para surgimento de câncer, como por exemplo o câncer de próstata. Mas e em caso contrário? Parar de ejacular ou ejacular apenas raramente, uma vida sexual hipoativa pode ser prejudicial à sua saúde? Essa também é uma dúvida muito frequente de grande parte dos homens. Como sabemos, existe uma produção contínua de sêmen, que é feito pela próstata, vesículas seminais, glândulas bulbouretrais e também pelos testículos. Essa produção de sêmen ocorre independente do paciente ter mais ou menos relações sexuais, e algumas pessoas se questionam sobre ficar sem ejacular. E se perguntam o que acontece com esse conteúdo. Pessoal, caso o homem não ejacule, o próprio organismo se encarrega da eliminação desse volume de sêmen, seja através da urina, ou seja através do esforço, eliminando-o espontaneamente. Por exemplo, esforço ao evacuar, ou seja através da reabsorção, da destruição e reciclagem desse líquido seminal. Uma dúvida muito comum também é para aqueles casos que o homem tem um período de excitação, porém não consegue eliminar, ou seja expulsar o seu sêmen. Situação que também tem o nome de blue balls, que é aquela dor, aquele desconforto na região escrotal, que pode estar ligado a um período excitatório, um período de grande excitação, no qual o paciente não consegue eliminar o volume do ejaculado. Essas situações também não são prejudiciais, porém, podem sim gerar um desconforto e causar um quadro doloroso. Entretanto, não ejacular ou ejacular depois, ou de fato ficar alguns dias, meses ou semanas sem ter relação, isso não pode ser considerado um fator de risco para doenças como câncer de próstata. Pessoal, isso é um mito. O câncer de próstata não tem nenhuma associação ao fato do paciente ter uma vida sexual mais frequente ou menos frequente. Por outro lado, algumas observações podem ser levadas em conta, como por exemplo a questão do desuso peniano e da atrofia, o surgimento por exemplo de alterações no colágeno, quando o paciente não tem essa oxigenação peniana com frequência.
Um exemplo é quando ele perde suas ereções espontâneas, quando ele não tem uma vida sexual muito ativa. O que pode também vir a desenvolver são distúrbios relacionados à ejaculação, ejaculação precoce ou ejaculação atrasada, ou até mesmo quadro de disfunção erétil, isso relacionado à falta de uso ou à falta de estímulo sexual. Então, pessoal, o que eu gostaria de frisar, que é sim muito importante manter uma qualidade na sua vida sexual, e isso pode ser estimulado, ajudado com auxílio médico. Portanto, converse com seu urologista caso você tenha esse problema, que com certeza isso pode melhorar e muito a sua qualidade de vida. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, e acha que isso foi útil e esclarecedor para você, e pode ajudar alguém que você conhece, então compartilhe essas informações. E por fim, peço que não se esqueça de se inscrever, deixar aqui o seu gostei no vídeo e ativar as notificações do canal, e assim ficar por dentro do nosso conteúdo em primeira mão. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.